É por isso que todos os rappers tinham medo desse cara. Esse cara aqui é Davon Bennett, também conhecido como King Von. E meu chapa, esse cara tem um problema. 6 de novembro de 2020, King Von foi encontrado morto com feridas de bala. Então vamos voltar no tempo um pouco para tentar entender o que aconteceu. Desde acusações de roubo e homicídio, filiação com gangue e até receber um apelido de serial killer. O King Von nunca teve uma vida normal ou tranquila. Ele nasceu em um dos bairros mais perigosos de Chicago, conhecido como O Block, esse bairro aqui. Um lugar onde pessoas como Chief Keef, Michelle Obama, entre muitos outros, nasceram. E lá no O Block, King Von adquiriu o apelido de Neto, por conta do seu avô. Seu avô era esse cara aqui, David Barksdale, um gangster notório e fundador da gangue Discípulos Negros, que tinha uma grande rixa com a gangue rival Discípulos Gangster. E segura esse nome aí porque ele vai ser importante depois. Os Discípulos Negros eram quase uma empresa. Tenta imaginar só, eles dominavam uma área do bloco que tinha um prédio gigante de 14 andares, e esse prédio inteiro era tipo o QG dos caras. Sem contar que eles tinham equipamento militar à disposição, tipo snipers, óculos de visão noturna, colete de bala, entre muitas outras coisas. É estimado que na época eles conseguiam lucrar mais ou menos 300 mil dólares todo dia. Só que tudo isso acabou em 2004 com uma operação policial que rolou por lá. E o que acabou acontecendo é que a gangue se desmembrou e as pessoas se separaram. Só que aí que tá a brisa, mano. A gangue pode ter até acabado, só que muitos membros continuaram circulando e levantando a bandeira da gangue. E o mesmo aconteceu com os Discípulos Gangster. Lembra aquela gangue que eu falei pra vocês lembrarem? Então, o que basicamente aconteceu foi que os dois cabeças das duas gangues foram presos, e aí a gente ficou com um monte de jovem na rua que se odiavam sem saber nenhum motivo, e basicamente sem liderança nenhuma, todo mundo tava pronto pra se... E um dos membros dos Discípulos Negros não é ninguém mais, ninguém menos do que Lil Durk, esse cara aqui. Alguns de vocês já devem conhecer ele, vendo que ele é um rapper extremamente famoso. E nessa época, Lil Durk já fazia rap. E o que ele fazia era pegar mortes de pessoas da gangue rival, que eram os Discípulos Gangsters, fazer diss tracks pros caras pra tentar ofender a gangue rival. E dava muito certo. E uma das pessoas que ele fez diss sobre e que foi uma das músicas mais famosas desse rolê se chama Tuka. E Tuka é esse cara aqui, um jovem de 15 anos de idade que era membro dos Discípulos Gangsters que foi assassinado pela gangue rival. Mais uma vez acendendo fogo nessa lareira. Durante a adolescência dele, o King Von vivia entrando e saindo da FEBEM, cara. Tenta entender essa brisa, o moleque não era burro. Muito pelo contrário, as notas dele na escola eram só 9 e 10. O cara era basicamente um gênio. Mas sua convivência com a pobreza extrema e a violência do seu bairro quase que inevitavelmente levaram ele pro crime. E desde jovem ele tinha muito interesse e via muito glamour nesse corre. E é aí que começou o problema.